Boa noite, turma do primeiro período da noite, medidas 1, tudo bem? Vamos atualizar aqui a nossa matéria. Sigo aqui no ateliê da minha mãe gravando as nossas videoaulas para que a gente mantenha viva a matéria dentro da nossa mente. Não podemos levar essa quarentena só deitado no sofá vendo televisão. Temos que estudar. E vamos aproveitar o nosso tempo para a gente manter o nosso estudo atualizado, tá? Recebi alguns feedbacks do vídeo que eu mandei para desenvolvimento humano 1. O pessoal gostou, curtiu, que bom, né? E vamos agora para medidas 1. O tema de hoje é um pouquinho mais difícil do que desenvolvimento humano 1. Então, vou pedir um pouco de paciência de vocês e vou tentar ser o mais clara possível, né? O ideal era que estivéssemos em sala de aula, com quadro, com data show, para a gente poder debater. Mas vou tentar ser o mais clara para que vocês entendam. Primeiro, vamos situar. Professora, lá no AVA tem matéria, tem texto de tudo, vou imprimir tudo, o que eu faço? Calma. Lá no AVA, medidas 1, vou entrar aqui para a gente se situar. Nós praticamente só tivemos, acho que, uma aula efetiva de medidas 1, não é isso? Onde nós falamos um pouquinho da história da psicometria. Falamos de Galton, falamos de Alfred Binet, Cattell, Charles Spearman, Pearson. Estão lembrando um pouquinho? Dá uma olhadinha lá no caderno que vocês vão lembrar. Então, isso foi o encontro 1. E se eu não me engano, a gente não saiu desse encontro 1. Porque a minha turma da manhã, de medidas 1, ela é primeiro período, segundo e terceiro. E, pelo calendário da nossa instituição, os veteranos começam primeiro. Então, as aulas começaram em fevereiro, e aí eu já dei aula para o segundo e terceiro período. Quando o primeirão chegou, eu fiz uma revisão, mas eu já avancei um pouco mais com a matéria. Então, hoje, nós éramos para estar, teoricamente, na aula 6, no encontro 6, mas na prática, essa semana a gente estaria no encontro 5, ou seja, eu estaria um encontro atrasada, mas que mais à frente eu ia equacionar. Então, nós estamos bem atrasados, vamos recuperar esse tempo perdido agora, tá? Então, nós só tivemos realmente aula do encontro 1, onde nós falamos um pouquinho da história da medida, a história da psicometria, e tem um textinho lá no AVA que vocês já têm também. E nós vamos entrar agora no encontro 2 e no encontro 3, que são os encontros que falam do SATEPSI e de algumas regras para você considerar um teste psicológico confiável e comprovado cientificamente. Eu já gravei um vídeo para a turma da manhã falando do encontro 4 e 5. E aí, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou gravar agora para vocês o encontro 2 e 3, vou postar, vou orientá-los, e depois eu mando para vocês o encontro 4 e 5, para vocês não ficarem tão apavorados e perdidos. Ou seja, essa semana a gente consegue colocar em dia, vai dar tempo, tá? E aí o que acontece? Eu vou passar então, ao término desse vídeo, eu vou passar para vocês um questionário valendo 1000 pontos, já também para contabilizar a nota de trabalho dessa primeira etapa, ok? Mas vou mandar pela representante, tudo escrito, explicadinho. Não sei se vocês já perceberam, mas eu sou muito organizada, então a gente vai sempre manter tudo anotadinho para não se perder, tá? Então vamos lá. Lá na pré-aula 2, no encontro 2, se você clicar lá, tô abrindo aqui para fazer junto com vocês. Lá vai ter um site. Deixa eu tentar mudar aqui a câmera. Deixa eu ver se eu tenho esse poder aqui. Estão conseguindo ver? Então, tem esse linkzinho aqui que vocês vão clicar
e ele vai abrir esse site aqui, o site do SATEPSI, tá? Então, o que é o SATEPSI? É o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, tá? Vocês vão entrar nesse site aqui. Voltando aqui para mim. O que é esse sistema? A psicologia hoje, ela tem um conselho federal que regula a prática do profissional psicólogo no Brasil, né? E dentro desse conselho existe um órgão chamado SATEPSI, que quer dizer a sigla Sistema de Avaliação de Teste Psicológico. O SATEPSI ele foi desenvolvido pelo Conselho Federal com o objetivo de avaliar a qualidade dos testes psicológicos, né? Então, dentro do site do SATEPSI, quando você abrir, lá no cantinho você vai ver assim, lista do SATEPSI. Você vai clicar nessa lista, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Essa listinha aqui, tá? Você vai clicar nessa lista e ali vai estar de verdinho assim, testes que o psicólogo pode usar. E aí vai abrir testes psicológicos favoráveis e instrumentos não privativos do psicólogo, isso de verdinho. E embaixo vai ter em vermelho, teste que os psicólogos não podem usar. E aí tem os testes desfavoráveis e os não avaliados. Então, primeiramente, a gente vai entender o que é isso. Então, recapitulando, nós temos um sistema desenvolvido pelo Conselho Federal que regulamenta a utilização correta dos testes psicológicos, tá? E aí, nós temos ali uma listagem onde ele diz pra gente o que é dentro do permitido nós usarmos. Vamos lá. O que são testes favoráveis, né? Testes favoráveis são todos aqueles testes que foram validados pelo SATEPSI, né? E que a gente pode utilizar porque eles são corretos, eles são cientificamente comprovados e validados pelo nosso conselho, né? Mas também temos os testes desfavoráveis, que é o oposto. O que é o teste desfavorável? É aquele que o nosso conselho não permite que a gente utilize, porque ele não está válido ou ele tem alguma questão que não responde às necessidades que o conselho considera fundamentais para a utilização de um teste psicológico para uma avaliação, tá? Agora a gente tem lá mais duas categorias. Temos instrumentos não privativos do psicólogo. O que é isso? São ferramentas complementares que possuem um embasamento teórico, científico, mas que não são considerados teste psicológico. É uma ferramenta complementar que o psicólogo pode usar, não há restrição. O que acontece é o seguinte, se ele for escrever um laudo psicológico, no final assinar e carimbar com o número do registro profissional dele, tem que ter um teste psicológico ali, certo? Mais uma ferramenta complementar ou só o teste. Agora, quando tem só uma ferramenta complementar, não necessariamente tem que ser um psicólogo para usar. Qualquer outro profissional pode usar. Existe uma escala de avaliação de cognição para idosos chamada Mini-Mental. Esse teste, chama teste Mini-Mental, se eu não me engano, escala Mini-Mental. Ele não é um instrumento psicológico, ou seja, é um instrumento não privativo do psicólogo,
mas ele tem um bom embasamento científico e teórico que dá uma resposta positiva. Então, os médicos utilizam, os assistentes sociais utilizam, assim como os psicólogos também utilizam, certo? Então, a gente pode utilizar, não é nenhuma falta ética, mas isso não é um teste psicológico, é uma ferramenta complementar, certo? E em relação aos desfavoráveis, a gente tem lá testes psicológicos não avaliados. O que são esses testes não avaliados? São testes que não cumpriram todas as etapas exigidas pelo SATEPSI. Então, a criação do teste foi iniciada, mas faltou alguma coisa. Existe, gente, um outro órgão, né, dentro do conselho, que é o CCAP, que é a Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica. Então, quando alguém decide criar um teste, a pessoa quer criar um teste, né? O que vai acontecer? Essa pessoa vai submeter esse teste para o CCAP. Essa comissão, ela vai avaliar esse teste, ela tem alguns critérios, que geralmente são os critérios do SATEPSI, e ela vai dizer se o teste está apto ou não. Porém, quando o CCAP dá a validação dele, o responsável técnico desse teste tem que pegar esse teste e levar para o SATEPSI ratificar essa validação do CCAP. Então, o que acontece com os testes psicológicos, que são testes não avaliados? São testes que, de repente, passaram pelo CCAP, mas não submeteram a aprovação do SATEPSI. Então, não pode utilizar, é falta ética. Mas, professora, mas um instrumento não privativo do psicólogo, ele também não passou pelo SATEPSI, ele também não passou pelo CCAP e eu posso